Falando em Jair Bolsonaro, temos entrevista importante agora. Tá esperando a gente já. Vamos lá conversar com o líder do PL, o partido de Jair Bolsonaro, o Altineu Cortes. O deputado está com a gente agora nos estúdios, um pouquinho distante, mas ainda nos estúdios da CNN em Brasília. Tudo bem, líder? Bem-vindo, obrigada pela entrevista. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Gustavo. É um prazer estar aqui com vocês. Líder, não tem como fugir do assunto do momento, a crise entre poderes, sobretudo a discussão em torno dessa proposta que cria e limita mandatos de ministros do Supremo Tribunal Federal. A bancada do PL na Câmara formou opinião sobre esse assunto? Olha, essa é uma proposta que já se fala no Congresso Nacional há muito tempo. E essa questão não é uma questão que vai apontar decisivamente para a questão desse desencontro entre os poderes, dessa crise entre os poderes. As pautas mais importantes que estão sobre a mesa e deveriam estar sobre a mesa do Congresso Nacional, que é a questão do aborto, das drogas, né, do imposto sindical, do marco temporal, essas são as pautas mais importantes para a sociedade brasileira. A questão do mandato, do tempo para o Supremo Tribunal Federal é uma discussão que sempre aconteceu, então não é isso que será decisivo. Mas eu acho que isso é uma discussão que tem que ser feita com tranquilidade, com maturidade. Eu vejo no PL, por exemplo, muitos deputados e senadores que apoiam essa proposta. Que não seja feita de uma maneira sodada, né, ou muito célere. É um processo que ainda precisa ser mais bem esclarecido. Com certeza, isso, como a gente sabe, já é adotado em outros países do mundo. Vamos falar de um dos principais países do mundo, que é a Alemanha, por exemplo, são 12 anos de mandato. Então, a gente pode trazer essa discussão. É uma discussão que tem um apoio forte dentro do PL, mas não é a nossa pauta principal nesse momento. Nossa pauta principal nesse momento é estabelecer o diálogo para que o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, possa cumprir o seu papel com legitimidade. Hoje nós não estamos conseguindo fazer isso porque existem pautas fundamentais que estão sendo decididas pelo Supremo Tribunal Federal e a gente aí entende uma invasão de competência. E a gente estabelecer o diálogo é o que a gente quer nesse momento. Excelente. A Renata Agostini já está pronta para a gente falar do andamento de... Eu estou sem a Renata. Bom, daqui a pouco a Renata se junta ao time. Líder, continuo falando de votações, até porque hoje tem uma expectativa grande, ou pelo menos amanhã, entre hoje e amanhã, da votação do projeto das offshores, né? Que vai aumentar a arrecadação do governo, vai ajudar a Fazenda a cumprir a meta de zerar o déficit fiscal em 2024. Qual é o posicionamento do PL em relação a esse assunto? Na realidade, o PL entende que tudo que foi importante para o Brasil, no nosso entendimento, que não vai prejudicar a população brasileira, o PL está trabalhando e está apoiando. A questão do projeto das offshores, existe um procedimento na Câmara que normalmente todas as quintas-feiras existe uma reunião para pautar a semana seguinte, para trazer os projetos à pauta da semana seguinte. E sempre o presidente Arthur Lira diz... Nessa reunião de quinta-feira pela manhã, os relatórios têm que estar publicados até o sábado. E esse relatório das offshores, o relator foi designado na segunda-feira à noite. Não existe um relatório. Então, pelo próprio procedimento que o presidente Arthur Lira traz toda semana na Câmara dos Deputados, nós entendemos que esse projeto não deve ser discutido essa semana. Eu acho que não vai ser. Eu acho que não vai ser apreciado hoje, muito menos amanhã. Eu acho que isso vai ficar para a semana que vem ou para outra semana, porque nós precisamos ter o conhecimento do relatório para poder votar uma matéria, né? E a Câmara dos Deputados não conhece esse relatório. Vocês não se reuniram ainda, né, líder, com o relator? Não sabem o que tem no parecer? O relator foi designado segunda-feira à noite, então ninguém conhece esse relatório. É um projeto de extrema importância, a Câmara dos Deputados não pode votar um projeto sem conhecer o relatório. E como o procedimento do presidente Arthur Lira, toda semana, é de reunir na quinta-feira e os relatórios estarem publicados no sábado, essa semana isso não aconteceu, isso com esse relatório. Então eu acredito que esse projeto não deva ser apreciado hoje.
Líder, para 2025, há uma expectativa de que o PL lance uma candidatura própria para presidente da Câmara dos Deputados. E Senado Federal? Tem se discutido essa possibilidade, eventualmente, do PL apoiar o nome de Davi Alcolumbre. O senhor considera que isso pode ser exitoso, que isso pode ir para frente ou não? O PL, como fez na última eleição, vai lançar uma candidatura própria para o Senado Federal. Gustavo, eu acho que isso é prematuro discutir isso nesse momento. Até seria antiético da minha parte com a bancada de senadores, que eu acho que o senador Rogério Marinho, o senador Flávio Bolsonaro, o senador Portinho, os outros senadores, o senador Magno Malta, o PL tem um time de senadores que tem bastante experiência, vão saber decidir qual o melhor caminho do PL no Senado. Na Câmara dos Deputados, sim, o presidente do partido, conversando com deputados, pensa em lançar um candidato a presidente da Câmara. Isso não tem nada decidido, é uma discussão que vai ter que ter na bancada para a gente ver qual será esse caminho, como será esse processo. Está um pouco prematuro ainda, mas é óbvio que isso a gente vem conversando dentro da bancada do PL e com o nosso presidente Valdemar e com o presidente Bolsonaro. A Thaís Arbex, nossa analista de política, se junta à entrevista. Deputado, Thaís? Boa tarde, deputado. Deputado, vou voltar no tema offshore. O senhor fala que não deve ser votado, apreciado essa semana. Só que na próxima semana, me corrija se eu estiver enganada, a gente tem um feriado bastante extenso. Imagino que o texto também não deva ser apreciado numa semana de feriado em que normalmente Brasília fica vazia. Então, há uma perspectiva de essa discussão ficar ainda mais para frente, ou seja, nem sequer ser apreciada neste mês de outubro? Olha, eu acredito que essa semana não pode ser votado, porque o procedimento, como eu disse, do presidente Arthur Lira, é sempre a gente discutir na quinta-feira a pauta da semana seguinte e os relatórios estarem publicados até o sábado. Isso não aconteceu semana passada em relação ao offshore. O relator foi designado na segunda-feira, agora à noite. Nós não temos relatório, é uma matéria extremamente importante, uma matéria que existe um contexto muito grande por trás disso, uma pauta nova, né? Isso pode afetar a população brasileira. A gente sabe que o governo considera isso importante, mas é uma matéria que precisa ser discutida. E a gente pode sim, possivelmente, votar na semana que vem. E eu quero registrar aqui que o PL está em obstrução. A nossa obstrução não é a essa pauta e não é uma obstrução ao governo. A nossa obstrução é uma obstrução no que anda acontecendo entre a relação dos poderes do Supremo Tribunal Federal com o Congresso Nacional. Muito respeitosamente, o que a gente quer é estabelecer um diálogo que o presidente Arthur Lira, que o presidente Pacheco sentem conosco para que a gente possa estabelecer esse diálogo e que haja um equilíbrio entre os poderes. Não existe confronto, não existe enfrentamento, existe, da nossa parte, o desejo de dialogar. Ô, deputado, deixa eu puxar um outro assunto com o senhor, que também vai e vem aqui no noticiário, né? Que é a situação de Mauro Cid. Mais recentemente, a delação dele à Polícia Federal, um trecho da delação em que ele fala de uma reunião para tratar de um golpe de Estado na presença do ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor até foi consultado, a gente trouxe a sua opinião na época, o Pedro Venceslau, nosso repórter, dizendo que Cid tinha que ser demitido do Exército. Primeiro, eu gostaria de saber se o senhor mantém essa avaliação e mais, né? Ex-presidente Bolsonaro é do PL, seu partido, um ativo político importante, mas o senhor acredita que ele realmente não tinha conhecimento dessas ações orquestradas pelo seu ajudante de ordens? Olha, eu acho assim, eu não tenho conhecimento do depoimento, da delação do Mauro Cid. Não tenho em absoluto eu não li isso, eu acho que isso nem foi publicado, né?
Existem divulgações pela imprensa do que ele teria delatado. Mas, assim, na minha opinião pessoal, é um absurdo essa questão de se falar em golpe de Estado. Não existe golpe de Estado num domingo, sem ninguém armado. Então, essa narrativa de golpe é uma narrativa absurda. Eu sempre coloco a minha opinião respeitando a imprensa, respeitando a quem pode pensar diferente, mas eu venho divergir, dizer que é o seguinte, a pauta do Brasil... Já se passaram 10 meses e continua sendo sempre um ataque ao presidente Bolsonaro. E o Brasil tem situações gravíssimas que nós estamos vivendo. Então, eu discordo desses encaminhamentos que a gente vem tendo semana a semana, essa discussão, porque eu acho que o Brasil está precisando resolver os problemas do Brasil. A questão do Mauricídio, eu sinceramente vou te dizer, a minha opinião é que um delator, qualquer delator, não merece nenhum respeito de ninguém, porque o sujeito delatar, e aliás, esse tipo de delação foi muito crucificada, inclusive pelo atual governo, né? Pelo governo que está aí, porque um réu preso delatar, muitas pessoas e autoridades do judiciário, do próprio governo atual, criticaram delações de pessoas presas. Então, o delator não merece o mínimo respeito, qualquer delator, na minha opinião. Eu acho que esse processo a justiça vai saber julgar. Pelo lado político, acho, na minha opinião, um desperdício, porque o tempo que está sendo vinculado, não só na imprensa, mas também na questão política, esses ataques ao presidente Bolsonaro que não param em momento algum, a gente precisa discutir o que está acontecendo no Brasil. Se eu estiver passando do meu tempo, você me corta. Não, pode seguir. Eu recebi um prefeito agora, lá na liderança do PL, lá do Rio de Janeiro, de uma cidade do interior do estado. E esse prefeito me disse que a arrecadação é uma cidade humilde, que a arrecadação da cidade dele caiu 3 milhões e 900 mil reais o repasse de ICMS e quase 6 milhões de reais o repasse do FPM. Os municípios no Brasil estão quebrando. E o que a gente faz para isso? Por que essa discussão não toma conta? Por que isso não toma conta do noticiário? Isso é muito mais importante, não que qualquer investigação que precise ser feita sobre qualquer tema deixe de acontecer, não é isso que eu estou dizendo, mas eu acho que os temas do Brasil, do dia a dia, eles estão sendo deixados de lado e já fazem 10 meses que o Bolsonaro saiu da presidência da República e todo dia o tema é Bolsonaro. Eu não concordo com nenhum delator, eu acho que o Mauricídio a história vai contar o que vai acontecer com o Mauricídio. Líder, eu vou passar para a Juliana Lopes e depois faço uma pergunta para o senhor. Pode falar, Ju. Líder, o senhor está falando sobre essa questão do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas ele ainda é uma força política, né? Principalmente dentro do partido. E a gente está no momento de pensar em caminhos para as eleições municipais. Há uma possibilidade do ex-presidente ser um dos citados, um dos indiciados no relatório da CPMI do 8 de janeiro. Queria que o senhor fizesse uma avaliação sobre isso e se isso prejudica ter um membro ali indiciado num relatório como esse, a imagem do PL em si. Olha, primeiro sobre a CPMI, eu respeito muitos senadores, deputados, mas eu fui subrelator da CPI da Petrobras, quando a atual senadora Elisiane Gama era, naquele momento, deputada federal. É só pegar os trechos da Elisiane Gama na CPI da Petrobras e colocar hoje com o que ela fala na CPMI politicamente. Eu não concordo, eu acho que a senadora Elisiane Gama, como relatora, ela politizou completamente a CPMI e a CPMI não vai mostrar o resultado que o povo brasileiro gostaria de ter. Qual é o resultado? Quem foram os responsáveis pelo 8 de janeiro e não narrativas e discursos políticos. A CPMI, na minha opinião, perdeu o sentido e ela descambou única e exclusivamente para uma discussão política.
e eu acho que isso perde o sentido, as pessoas querem respostas, não querem discussões e brigas políticas. O presidente Bolsonaro, diante de tudo que vem acontecendo, ele não cai a sua popularidade, ele não cai nas pesquisas. Eu, por exemplo, faço pesquisa em alguns municípios no Rio de Janeiro, como líder do PL, recebo sempre pesquisas de outros estados, e o presidente Jair Bolsonaro se mantém com seu eleitorado fiel. As pessoas hoje no Brasil, e de muito tempo, as pessoas têm informação, as pessoas não são levadas por uma simples informação aqui e ali. E o presidente Bolsonaro continua sendo talvez o eleitor mais forte do Brasil e tem muita força política. Então, as próximas eleições vão dizer aí o que o povo brasileiro, a resposta que o povo brasileiro vai dar a isso tudo que está acontecendo. Nós vamos continuar fazendo o nosso papel, defendendo a direita, defendendo as pautas conservadoras e, nessa questão do equilíbrio entre os poderes, defendendo o diálogo, sem ataques, sem enfrentamento. Apenas o diálogo para que esse equilíbrio se restabeleça e as pessoas possam sentir orgulho de estarem representadas aqui no Congresso Nacional. Líder, para encerrar a entrevista, 2 em 1, bem rapidinho. Em relação à sucessão da presidência da República, o PL lançará um nome, será Michele Bolsonaro. Segunda, Ricardo Salles tem avaliado deixar o PL e ser candidato à Prefeitura de São Paulo. O PL vai apoiar Ricardo Nunes ou lançará candidatura própria? Olha, em relação à primeira-dama, a presidente do PL, mulher nacional, Michele Bolsonaro, eu, nesse momento, não vejo ela sendo candidata a nada. Acho que ela tem um potencial enorme, tem demonstrado um grande trabalho pelo PL Mulher Nacional, pelas visitas que faz pelo Brasil inteiro. Eu acho que isso tudo em relação à candidatura, isso não existe nesse momento, mas lá na frente, quem sabe ela possa ser candidata ao Legislativo, enfim, mas isso é muito prematuro ainda. Sobre o PL, a posição do PL em São Paulo é de diálogo com... que eu sou do PL do Rio de Janeiro, né? Então essa pauta do PL de São Paulo não é muito comigo. Mas assim, o que eu escuto no partido é um diálogo com o prefeito Ricardo Nunes. Eu tenho excelente relação com o deputado Ricardo Salles. Eu acho que isso tudo tem que haver diálogo, tem que haver conversa. As coisas não se resolvem na política com enfrentamento nem com rompantes de nenhum dos lados. Então, tem muita água para rolar ainda sobre a Prefeitura de São Paulo. Excelente, obrigada, viu? Conversamos agora com o líder do PL na Câmara Federal, o deputado Altineu Cortes. Obrigada pelo tempo e pela disposição para essa conversa franca, deputado. Até uma próxima. Obrigado, Tainá. Obrigado, Gustavo. E que Deus abençoe aí o povo brasileiro.